Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Active Bank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas de literacia financeira. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço para perguntas e respostas. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no site do Active Bank. Os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Devem interagir através do chat de texto. O orador convidado é Francisco Neto, Development Manager na Schroders. O tema é investimento imobiliário. Olá Francisco, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá João, muito obrigado e antes de mais, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar hoje aqui presente convosco e acima de tudo hoje o objetivo, e como referiste e bem, passa por dar aqui um enquadramento sobre uma classe de ativos muito em concreto, aquilo que nós denominamos por REITs, Real Estate Investment Trusts, portanto estou a referir-me neste caso ao investimento em imobiliário de forma indireta e não a classe tradicional do investimento físico, ou seja, neste caso refiro-me ao investimento em empresas cotadas em bolsa que são detentoras de ativos imobiliários. Portanto, eu, se me permitirem, perderia só uns breves minutos iniciais enquadrar-vos um pouco o que é Schroders. Eu trabalho na equipa ibérica da Schroders, onde cobrimos um mercado de clientes tanto portugueses como espanhóis, de qualquer tipo de canal, seja ele de caráter mais institucional ou de intermediário. E Schroders é uma casa independente com sede no Reino Unido, conta com mais de 200 anos de história já e tem cerca de 871 bilhões de euros em termos de ativos sob gestão. É uma casa que acaba por ter uma presença local em diversos locais no mundo, ou seja, temos escritórios distribuídos por todas as regiões no mundo, o que nos permite ter uma maior facilidade naquilo que é a gestão de todo o tipo de estratégias. Somos uma casa que só faz gestão de investimento ativo, não fazemos passivo. Portanto, só para que tenham aqui um pouco uma ideia das áreas de negócio, da região e dos produtos das Schroders, ou seja, dentro daquilo que são os ativos sob gestão, não havendo de forma alguma um claro enviesamento, quer em termos de área de negócio, ou de região, ou de produto. Portanto, está tudo bastante bem segmentado e podemos dizer que conseguimos meter, entre aspas, a mão em qualquer tipo de solução de investimento que apresentamos aos nossos investidores. Portanto, isto só para vos dar aqui um breve enquadramento das Schroders enquanto casa de gestão de ativos. Portanto, sem perder muito mais tempo, eu avançaria então para aquilo que nos traz aqui hoje, ou seja, o investimento em Real Estate Investment Trust, fazer aqui um pouco um balanço da classe de ativos em si, tendo em conta uma temática que está muito na ordem do dia e que não constituirá seguramente nenhuma novidade para muitos de vós, ou seja, o tema da inflação e o período que atravessamos hoje em dia. Portanto, estamos a falar de um período, neste momento, que vivemos com um nível de inflação alto, com um caráter mais permanente, se quiserem, mais persistente daquilo que era esperado, ou seja, era esperado um nível de inflação de facto mais alto, mas mais transitória e que para já tem sido mais permanente do que aquilo que era previsto há uns meses atrás, por culpa de diversos eventos macroeconómicos que nos têm afetado ultimamente. Portanto, o objetivo aqui passa inicialmente por perceber um pouco, tendo em conta este contexto inflacionário, perceber um pouco como é que esta classe de ativos se comportou ao longo das últimas décadas, para termos aqui alguma base histórica para tentar tirar conclusões, perceber se existem correlações ou não com diversas métricas com as quais comparemos, que veremos em seguida, para ver se conseguimos de facto perceber se trata de uma classe que justifique o investimento nesta altura e se pode de facto oferecer aos investidores uma cobertura versus a inflação que vivemos neste momento. Portanto, nós aqui neste slide temos basicamente a ilustração daquilo que foi um estudo feito pelo Bank of America, Merrill Lynch, basicamente desde 1950 até 2020, portanto um intervalo de tempo bastante consideravelmente alargado, e o que podemos essencialmente perceber é que
os ativos reais, muito mais do que os ativos financeiros, portanto, têm apresentado em períodos de alta inflação uma correlação positiva com esta última. Portanto, têm mantido uma linha a par e passo com aquilo que tem sido o comportamento da inflação, ou seja, e isto, essencialmente, deve-se a quê? Ou seja, há vários motivos que o explicam, essencialmente, menciono aqui uns poucos, que são, em primeiro lugar, o facto dos ativos reais estarem baratos, ou seja, em comparação com aquilo que são os ativos financeiros, os ativos reais apresentam um valor relativamente baixo. Têm sido vistos já desde há muitos anos como um tipo de investimento ou uma temática de investimento que permite ao investidor estar coberto perante a inflação, ou seja, o que justifica também o que move muitos investidores a entrarem em períodos em que se avizinha uma alta inflação, a entrarem neste tipo de ativos, ou seja, o que também ajuda a suportar a classe de ativos em si. Tem funcionado muito bem também enquanto diversificador de carteiras, ou seja, é uma temática que permite aportar algum nível de diversificação e de descorrelação com ativos tradicionalmente financeiros às carteiras. E que são cada vez mais, e já veremos daqui em diante, mais à frente, mas são cada vez mais vistos como, na era digital, é algo cada vez mais valorizado, em concreto por culpa de um ou outro setor, que já veremos mais em diante. Portanto, acima de tudo, a mensagem principal aqui deste slide inicial centra-se muito no gráfico, nesta ilustração gráfica do lado esquerdo, ou seja, para percebermos que nas últimas 7 décadas os ativos reais foram, sem dúvida, aqueles que apresentaram um nível de correlação mais positivo em comparação, ou melhor, com a inflação. Ou seja, se repararem aqui, só a título de curiosidade, analisando aqui esta ilustração gráfica, os ativos financeiros, por exemplo, as T-bills, neste caso refiro-me ao Tesouro, aos títulos de Tesouro americano, de dívida governamental americana, aparece quase a meio aqui deste gráfico. Portanto, acima deles estamos a falar de praticamente tudo de ativos físicos reais. Sendo este estudo do Bank of America, do Merrill Lynch, nós fizemos também nas Schroders, dentro da nossa casa, embora num período temporal mais curto, neste caso desde 1973 até 2020, tentámos perceber também, fazer um estudo mais ou menos parecido, de forma a tentar perceber, em períodos de 12 meses, ou seja, anuais, a percentagem destes períodos nos quais o retorno de cada classe de ativos aqui exemplificada excedeu o índice de inflação nos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma métrica que é bastante visível, é que quer em períodos de inflação, ou seja, de um nível de inflação alta, ou em períodos de um nível de inflação baixo, estando a inflação a subir ou a descer, os Real Estate Investment Trusts nos Estados Unidos, neste caso, que foi o que utilizámos como métrica de comparação, ou seja, neste caso o mercado americano, em comparação com as ações, o espectro acionista americano, dívida governamental americana, matérias-primas, esta classe de ativos, ou seja, deste investimento indireto em imobiliário, foi, sem dúvida, aquilo que apresentou, em qualquer tipo de contexto, um comportamento positivo, ou seja, analisando estes períodos de 12 meses, foi aquele que mais vezes conseguiu apresentar um nível de retorno em excesso da inflação na altura. E então, funcionando isto, ou seja, acaba por ser um estudo interessante porque não se refere simplesmente a um período temporal em que a inflação só subia, ou tinha uma linha de tendência negativa, ou era alta ou baixa em termos absolutos. Ou seja, analisamos aqui vários comportamentos, vários períodos temporais com diferentes comportamentos do nível da inflação, para perceber, de facto, se existe, então, aqui alguma conclusão que se possa tirar, e, de facto, é esta. Ou seja, em comparação com os ativos financeiros, uma vez mais, esta classe de ativos conseguiu, numa vasta maioria de períodos, superar a inflação. Portanto, uma vez mais, provou ser uma temática de investimento que confere ao investidor uma proteção, uma cobertura versus a inflação. No entanto, e embora estes estudos apresentem muitas vezes esta classe de ativos como um todo, algo muito importante a ter em conta é de que nem todos os setores se comportam da mesma forma. E eu digo isto porquê? Porque quando um investidor investe num produto, seja ele do que formato que for, é muito importante ter em conta uma questão, que é esse produto tem que estar não só muito bem diversificado em termos setoriais, mas também perceber
qual é que é o peso que esse mesmo produto confere a cada tipo de setor ou subsetor, como quiserem chamar. Isto porquê? Porque lá está. Porque se nós analisarmos e se tivermos em conta os períodos durante um momento de contração monetária, que é o que acontece agora, portanto, nota que neste momento nós vivemos um período de contração monetária por parte da Reserva Federal Americana e em breve do Banco Central Europeu, ok? Ou seja, em períodos em que é feita uma retirada dos estímulos monetários que são aplicados pelos bancos centrais e são planeadas e efetivadas subidas de taxas, temos que perceber o que é que os diversos subsetores fizeram e como é que se comportaram. E há aqui algo que salta logo muito à vista, ou seja, que é de que o setor, em concreto, industrial e residencial, conseguiu apresentar uma performance média superior à classe de ativos em si como um todo, ok? Sendo que, por outro lado, e que já veremos mais à frente em concreto, o setor da saúde ou dos centros comerciais ou mesmo o dos escritórios não conseguiu, pelo contrário, não conseguiu apresentar uma performance, ou seja, ficou abaixo daquilo que foi a performance média da classe de ativos no seu todo. Isto, atenção, repito, durante um período de contração monetária por parte dos bancos centrais. Portanto, isto só para realçar a importância de que, apesar da classe de ativos no seu todo, por norma, conseguir apresentar um nível de cobertura bom versus a inflação, é importante que dentro daquele produto onde nós investimos, para investir, ganhar exposição a esta classe, ter muita atenção a quais é que são os setores a que este mesmo produto tem exposição e se esses setores conseguem, de facto, demonstrar algum tipo de resiliência perante um período de contração monetária. Muito bem. Nestes próximos slides, o que eu gostava e o que eu acho que é importante tentar fazer aqui é tentarmos perceber um pouco que métricas é que nós podemos comparar para efeitos comparativos para perceber, de certa forma, que tipo de comportamento é que nós podemos esperar ou não desta classe de ativos. Ou seja, aqui neste slide, o que nós temos aqui neste gráfico é como é que foi, na linha verde, o comportamento da classe de ativos em si em períodos de subidas de taxas. Ou seja, neste caso aqui, nesta linha, nesta parte cinzenta, são períodos onde houve uma subida de taxa por parte dos bancos centrais e depois na linha verde temos então a classe de ativos em si, como é que se comportou. E há aqui um padrão que, pelo menos nas últimas duas subidas de taxas, se verificou, vamos ver se nesta se verificará igualmente, que é, após a primeira subida, logo após, existe por norma uma queda inicial de 6% na classe de ativos. Okay? Ou seja, reparem que nestes três círculos que estão aqui ilustrados, verificou-se sempre esta queda inicial da classe de ativos. Mas, nas duas primeiras, o que conseguimos deduzir também igualmente é que um ano após ter sido feita a primeira subida de taxa por parte dos bancos centrais, a classe de ativos, naquilo que foi o seu retorno em termos absolutos, apresentou um retorno positivo. Ou seja, conseguiu demonstrar uma capacidade de recuperação, apesar da queda inicial que se verificou. E neste caso aqui na última, no lado direito do slide, vemos que uma vez mais se voltou a verificar esta queda inicial, portanto, tendo como a base histórica aquele que foi o comportamento, poderemos, não sendo algo certo naturalmente, mas poderá deduzir-se que existe pelo menos a possibilidade desta classe de ativos demonstrar outra vez, uma vez mais, esta capacidade de resiliência e de recuperação para que daqui a um ano possamos estar uma vez mais a assistir a um retorno absoluto positivo, desde esta primeira subida de taxas. Uma vez mais, tentamos aqui comparar, e é algo que se tenta fazer também igualmente, que é, neste período que nós estamos a viver, e que também, uma vez mais, eu creio que não deverá constituir também uma novidade para muitos de vós, tem existido uma grande volatilidade naquilo que é o mercado, todo aquele espectro de mercado acionista, mas em concreto, neste caso, refiro-me ao mercado obrigacionista. Portanto, o que muitas vezes se tende a tentar perceber é se existe algum tipo de correlação com aquilo que é a dívida governamental americana com uma maturidade de 10 anos, ou seja, o Tesouro americano. E para tentar perceber, deduzir se o Tesouro americano e se a dívida governamental americana se move em qualquer que seja a direção, tentar perceber então se existe alguma correlação para podermos deduzir então o que é que esta classe de ativos de investimento indireto em imobiliário fará. A verdade, e é uma questão que nos colocam muitas vezes, se existe ou não, e a verdade é que num estudo, numa análise que fizemos,
para verificar como é que se comportava a classe de ativos de rates em momentos de subida ou descida do espectro obrigacionista. A verdade é que não existe uma correlação clara, portanto não é uma métrica ou um indicador que gostemos de utilizar para tirar conclusões de qual será o movimento ou o comportamento desta classe de ativos em si. Ou seja, há períodos, e como está aqui ilustrado nesta tabela acima, que basicamente resume um pouco o que é que o gráfico diz. No gráfico, a linha verde é o comportamento do Tesouro Americano, a linha azul, o comportamento da classe de ativos aqui de investimento indireto, dos rates em imobiliário. Portanto, e há períodos em que, de facto, as obrigações perdem valor e a classe de ativos de rates ganha valor e vice-versa. Portanto, não existe uma correlação clara. Portanto, isto só para vos deixar esta indicação de que não vale a pena ou não é 100% correto utilizar este espectro obrigacionista de dívida governamental para tentar perceber um pouco qual será o comportamento desta classe de ativos. Por outro lado, mantendo no espectro obrigacionista, mas deixando a dívida governamental e passando para a dívida corporativa, ou seja, estou a falar de obrigações emitidas por empresas, neste caso, de grau investimento, ou seja, aquilo que se denomina por norma com rating BBB. Aqui o que conseguimos ver é que já existe um nível de correlação mais claro, ou seja, os movimentos, uma vez mais aqui as obrigações a azul, isto aqui estou a falar dos spreads, ou seja, dos spreads das obrigações, da diferença que têm para com a dívida governamental, que é uma forma de medir o comportamento das mesmas, e na linha verde a classe de ativos em si, de rates, e aqui basicamente a nível global, atenção, e aqui basicamente o que podemos deduzir é que sim, já existe uma correlação, um nível de correlação mais claro, ou seja, por norma tende a acompanhar, ambas tendem a seguir a mesma linha de tendência, ou seja, se os spreads alargam, ou seja, o que é negativo para as obrigações, a classe de ativos de rates também perde valor. Portanto, aquilo que nós podemos deduzir daqui é que, desde o início do ano, como é sabido, houve uma grande volatilidade no espectro obrigacionista, ou seja, no comportamento das obrigações, perderam, a perda de valor foi bastante acentuada, foi considerável no espectro obrigacionista, devido a todo este movimento de incerteza macroeconómica que vivemos, seja o conflito geopolítico na Ucrânia, seja as ações por parte dos bancos centrais, tanto da Reserva Federal Americana como do Banco Central Europeu, para combater a inflação e consequentes subidas de taxas e retirada de estímulos. Portanto, aquilo que nós podemos, que foi o que justificou toda esta perda de valor no mercado, o que nós podemos retirar daqui é de que o movimento de queda já foi tão brusco e já foi tão acentuado no espectro obrigacionista que, se houver daqui em diante uma estabilização por parte dos spreads da dívida corporativa a longo prazo, poderá ajudar, tendo em conta esta correlação QB positiva, poderá ajudar a suportar a performance da classe de ativos de rates. Okay? Portanto, essencialmente é o que tentamos deduzir de aqui. E aqui, como vos falava há pouco, ou seja, a importância da diversificação setorial, ou seja, independentemente do contexto macroeconómico e de haver setores que apresentam um comportamento melhor ou pior consoante o contexto, acima de tudo, tem que existir um nível de convicção por parte de quem gera o produto nesta classe de ativos para tentar perceber que tipo de setor é que terá ou não um comportamento, é que reúne conjunto de características de forma a conseguir apresentar um nível de performance positivo. Isto porquê? Porque hoje em dia nós vivemos numa era com diversos efeitos disruptivos que, de certa forma, impactam diversos setores. Ou seja, com a pandemia, por exemplo, a título de exemplo, houve a aceleração, por exemplo, do teletrabalho, o que veio dificultar e muito o setor, por exemplo, dos escritórios, mas que veio, por outro lado, facilitar toda esta disrupção tecnológica que nos permite hoje em dia ter acesso aos e-commerces e que, por consequência, já tem um impacto positivo em tudo o que são centros de dados de armazenamento, de armazéns. Portanto, existem aqui diversas forças disruptivas que, de certa forma, temos que ter em conta para tentar perceber, nos dias de hoje e com todas as transformações que temos vivido, o que é que se irá comportar de melhor ou pior forma e aplicar também aqui o nosso grau
de convicção positiva nos setores nos quais mais acreditamos. Portanto, isto só para deixar aqui para realçar a importância desta convicção naquilo que é toda a gestão ativa em torno deste tipo de produtos. E, acima de tudo, ter também em conta, e para nós, no caso das Schroders, e só para vos dar aqui a título de exemplo, ter em conta os setores onde existe aquilo que denominamos em inglês um pricing power, ou seja, um poder de fixação de preços. Isto que é, ou seja, estou a falar de modelos de negócio, ou seja, de proprietários que conseguem ou que têm a capacidade de passar o aumento, por exemplo, neste caso que vivemos agora, o aumento generalizado de preços, conseguir passá-lo para os consumidores ou para quem lhes compra ou aluga os imóveis. Portanto, quem esteja inserido num setor onde existe, por diversas razões, essa capacidade de fixação de preço, ou seja, de passar e de não ser o próprio proprietário do imóvel a sofrer com este aumento de preços, será, sem dúvida alguma, do nosso ponto de vista, sairá vencedor desta conjuntura que hoje em dia vivemos, porque o nível de resiliência para fazer face a um período inflacionário é muito maior. Portanto, neste caso, acima de tudo, aquilo que nós mais aconselhamos e onde neste momento aplicamos o nosso grau de convicção são setores com poder e capacidade de fixação de preços. Ou seja, isto acima de tudo, estou a falar de locais onde o crescimento económico é consistentemente forte, é consistente e onde lá está, estes proprietários acabam por conseguir ter mais hipóteses ou mais facilidade em passar os preços aos investidores. Portanto, aqui em termos de sustentabilidade, que é uma temática muito presente em tudo aquilo que é o investimento hoje em dia, estando esta classe de ativos inteiramente e diretamente ligada às cidades, que do nosso ponto de vista desempenham um papel fulcral naquilo que é o impacto e a mudança em termos de sustentabilidade que hoje em dia se requer, não só a um gestor como um investidor, como um cidadão comum. Eu acho que é importante e achei interessante deixar-vos aqui 2 slides só para vos dar aqui aquilo que é a nossa visão em relação à importância das cidades neste caso. Ou seja, acima de tudo, quando nós investimos em empresas cotadas e detentoras de ativos imobiliários, nós gostamos bastante e primordialmente aquilo a que damos mais importância é o facto desse investimento ser feito em empresas que tenham esses mesmos imóveis, mas em cidades a que nós chamamos vencedoras, ou seja, cidades que tenham a capacidade de ter um nível de acessibilidade para os seus cidadãos bom, que tenham um nível de infraestruturas, sejam elas profissionais ou académicas, de excelência, que sejam uma solução em termos de turismo ou lazer também igualmente de topo, portanto que reúnam um conjunto de características que fomentem o investimento em imóveis nestas mesmas cidades. Isto porquê? Porque, acima de tudo, se uma cidade reunir um conjunto de características que a torne atrativa deste ponto de vista, acaba por ser uma cidade onde o acesso ao capital é mais fácil e, consequentemente, é mais barato, porque existe uma maior procura por estas mesmas cidades. Acaba por se tornar numa cidade que acaba por ser mais competitiva em termos financeiros, por culpa daí, como consequência direta deste acesso mais barato ao capital e, consequentemente, mais clientes, mais investidores, o que faz com que a cidade, em termos de escala e retorno, seja muito mais eficiente e, em consequência, mais sustentável. E mais sustentável porquê? E é aqui que chegamos aqui a uma temática interessante, é de que acaba por ser fundamental realçar aquilo que é o motor de tudo isto, que é o processo de urbanização das cidades. Ou seja, à medida que uma cidade se torna mais atrativa, esse processo de urbanização é mais relevante. Ou seja, isto para termos uma ideia, porque partindo de uma base, partindo aqui de 1950, por exemplo, estou a falar de uma população na altura de 2,5 bilhões global, apenas 30% da população vivia em áreas urbanas. Okay? Se nós avançarmos 100 anos para uma estimativa de 2050,
por exemplo, neste caso, 70% já viverá em áreas urbanas, ou seja, sendo que o pleno, neste caso, estamos a falar de 90%, será praticamente atingido em cerca de 2100, e estou a falar para uma população de 11, mais ou menos, aproximadamente 11 bilhões de pessoas, ou seja, em 2100 estima-se que já 90% esteja a viver em áreas urbanas, ou seja, e o que é que isto nos leva? Leva-nos ao crescimento da densidade populacional, ou seja, quando nós falamos no crescimento da densidade populacional de uma cidade, uma das temáticas que é de imediato posta em causa é a questão da sustentabilidade das cidades, ou seja, sendo igualmente a sustentabilidade, e como vos referi há pouco, uma temática, um tópico muito importante neste tipo de estratégias e até muito procurada também naturalmente por parte dos investidores hoje em dia que querem fazer parte deste fenómeno de sustentabilidade, ou seja, é muito importante ter em conta o que é que todo este impacto deste aumento significa. Ou seja, se os objetivos das alterações, neste caso climáticas de Paris, definidos no Acordo de Paris, forem alvo de um compromisso sério por parte de quem os assinou, então, para serem cumpridos, vão ser, sim ou sim, e obrigatoriamente, irão necessitar da contribuição em massa da população. Ou seja, sendo que a maioria de nós está a viver em zonas urbanas, ainda mais no futuro, como vos dizia ainda agora, faz sentido que a solução, então, resida nas cidades. Ou seja, as cidades, acima de tudo, são um player, ou seja, desempenham um papel essencial na batalha contra a emissão de gases, por exemplo. Ou seja, isto porque, e a título de exemplo, para dar aqui um ou dois exemplos práticos, as pessoas que vivem em cidades tendem a viver, por exemplo, em apartamentos, que são, por exemplo, muito mais eficientes do ponto de vista energético que as casas, no sentido em que o custo energético para uma zona de alta densidade populacional, neste caso em apartamentos num prédio, é menor em cerca de 30% do que as casas, por exemplo, ou das moradias, como quiserem chamar. Porquê? Porque como os apartamentos acabam por estar juntos, ganha-se em escala. Se tomarmos, por exemplo, em conta, ou se tivermos em conta os custos do aquecimento num prédio, o calor gerado por cada apartamento influencia os demais ao lado, enquanto numa casa isolada isso não acontece, não se verifica. Hoje em dia, tudo o que sejam construções novas, por exemplo, tem cada vez mais a utilização, ou recorre cada vez mais à utilização de painéis solares, ou seja, o que reduz ainda mais os custos da energia. Ou seja, quanto mais uma cidade cresce, acima de tudo, o que é importante referir é que mais eficiente se torna. E esta acaba por ser aquilo a que nós chamamos, e como está aqui referido, a teoria do metabolismo urbano, ou seja, que se traduz naquilo que é este ciclo vicioso, ou seja, numa maior produtividade e incentivo à sustentabilidade, ou seja, e positivamente correlacionada com o aumento da densidade populacional de uma cidade. Ou seja, outro exemplo, por exemplo, o uso de transportes, ou seja, nas cidades é mais comum as pessoas fazerem a sua deslocação, ou pelo menos têm a possibilidade de fazê-lo através de transportes públicos, que podem ser tornados mais eficientes de um ponto de vista ambiental pelos governos, ou até de bicicleta. Ou seja, quem viva por norma em áreas rurais e trabalha em zonas urbanas, por norma necessita, ou é mais fácil usar o carro. Ou seja, acima de tudo, para concluir aqui esta questão, ou seja, o papel que as cidades, ter em conta o papel que as cidades cada vez mais urbanas desempenham também naquilo que é o compromisso que temos à escala global para atingir um nível de sustentabilidade muito mais elevado e ambicioso do que aquilo que temos agora. Portanto, posto isto, nós estamos, acima de tudo, convencidos, ou seja, que estes ativos, que os ativos reais, ou seja, particularmente até nos setores que favorecemos, tendo em conta aquilo que são os dados que a história nos apresenta, podem, não sendo certo naturalmente, mas podem ser uma forte possibilidade de cobertura versus a inflação, ou seja, contra a inflação. Acima de tudo, recordar que um foco sempre naquilo que são os setores que apresentam uma maior capacidade de fixação de preços e, neste sentido, acreditamos também que apenas alguns setores é que poderão acompanhar este nível de inflação alto que vivemos. Portanto, para recordar e para resumir, esta classe de ativos que denominamos por REITs, Real Estate Investment Trusts, estamos a falar do investimento indireto em imobiliário, ou seja, em empresas cotadas em bolsa, que são detentoras de imóveis em todo o tipo de setores e cidades, à escala global. Não sendo
o investimento físico na classe de imobiliário tem naturalmente custos transacionais mais baixos e um nível de liquidez mais baixo igualmente também, ou seja, acaba por ser algo mais líquido, porque é feito através de fundos e não do ativo físico em si. Portanto, isto acaba por ser um pouco estas temáticas que vos queria falar hoje, ou seja, acima de tudo deixar demonstrado aquilo que a história nos mostra e em relação ao comportamento desta classe de ativos, tendo em conta a conjuntura que vivemos hoje, e realçar também, de facto, o papel que a sustentabilidade, que esta classe de ativos desempenha naquilo que são as métricas de sustentabilidade que ambicionamos atingir com base nos acordos que foram assinados à escala global. Obrigado, Francisco, pela sua apresentação. Aproveito agora para relembrar que podem colocar as vossas perguntas através do chat de texto. E, Francisco, já recebemos uma pergunta aqui do Everton Gomes, que pretende saber que CGs estão disponíveis atualmente e em que patamar a sua rentabilidade se encontra em comparação à dos rates estadunidenses. Eu não ouvi, foi o início da pergunta. O que é que se encontra disponível? Volto a repetir, Francisco, então. Quais CGs estão disponíveis nessa altura e em que patamar de rentabilidade é que se encontra em comparação com a dos rates? Okay, ou seja, que produtos é que estão disponíveis? É isso que se refere? Creio que sim. Okay. Ou seja, neste caso, o que nós temos, neste caso, em termos de produtos, estamos a falar, no nosso caso, e falando da nossa casa, de um produto que se chama Schroders Global Cities, portanto, é um produto que tem exposição a estas empresas cotadas em bolsa à escala global, gerido pela nossa equipa de rates e que está inteiramente disponível, inclusive na rede do Active Banco. Estamos a falar de um produto que tem uma liquidez diária, ou seja, pode ser subscrito e vendido diariamente e tem igualmente um preço diário e que lá está, e que permite ao investidor, acima de tudo, ter acesso a estas empresas detentoras de imóveis, alvo de uma gestão ativa, ou seja, com a nossa equipa de gestão que faz todo o processo de identificação, não só a nível setorial, mas mais in loco, inclusive, ou seja, ao nível da empresa em si, para perceber de facto se confere uma oportunidade de investimento ou não. Portanto, dentro desta gama, desta classe de ativos, é o produto que temos, ou seja, um produto à escala global, volto a referir, ou seja, não tem um enviesamento claro ou só focado numa região ou num setor. E em termos daquilo que é a rentabilidade, ou seja, tem apresentado um nível de rentabilidade, ou seja, naquilo que é a sua tendência, se sobe ou desce, em linha com a classe de ativos em si, mas em comparação com aquilo que é o seu índice de referência, fruto também aqui do que é a gestão ativa, e é para isso que cá estamos, tem conseguido aportar uma rentabilidade superior àquilo que é o índice que tomamos como referência para medir a nossa performance, em termos históricos e até agora, o que não quer dizer que ocorra no futuro, mas até agora tem sido o que se tem verificado, ou seja, isto para dizer que a equipa de gestão, fruto da gestão ativa que faz, tem conseguido aportar valor, gerar alfa em comparação com o índice de referência neste produto. Obrigado, Francisco. Aproveito para te colocar então aqui duas outras perguntas. Neste momento, que setores é que estão mais ou menos positivos? Sim, senhor, boa pergunta. Ou seja, acima de tudo, nós acreditamos que a infraestrutura digital vai ser um ponto fulcral. Já está a ser, mas vai ser um ponto fulcral em 2022, ou seja, a expansão dos dispositivos conectados e o aumento da procura de software colocam este setor no centro daquilo que é a digitalização da economia global. O autoarmazenamento, por exemplo, tudo o que são armazéns, é um setor com muitos atributos positivos, ou seja, os atuais baixos níveis de oferta, a capacidade que têm também de fixação de preços e as boas plataformas operacionais, inclusive, vão permitir a muitas empresas repercutir estes custos, estes preços mais elevados, sem correrem custos para aquilo que é o seu modelo de negócio. Portanto, por outras palavras, tem uma forte cobertura inflacionista e, por outro lado, o aumento generalizado de preços que temos vivido ultimamente faz com que tenhamos uma preocupação para 2022, claramente nos seguintes setores. Ou seja, por um lado, centros comerciais. Ou seja, estamos a falar de um espectro de mercado, digamos assim, que opera
dentro do espectro de consumo discricionário, é provável que sejam naturalmente mais afetados pela inflação à medida que os custos dos bens aumentam. E, por outro lado, há igualmente uma grande dependência nos centros comerciais, dependência de pessoal, não é? De trabalhadores para os retalhistas subjacentes, ou seja, aos centros comerciais, e com a pressão que tem existido à escala global em termos salariais, pelo aumento do nível geral dos salários, para quem está no negócio do retalho acaba por não ser algo positivo. Portanto, em geral, estamos negativos para os centros comerciais igualmente. E uma nota também aqui em concreto para aquilo que é o setor dos escritórios, ou seja, o setor dos escritórios, e como vos referi há pouco, está a evoluir rapidamente à medida que se ajustam, ou seja, que as empresas se ajustam, as entidades se ajustam a novos padrões de trabalho, ou seja, o teletrabalho, que é agora uma evidência bastante acelerada pela pandemia do Covid-19 que vivemos. Portanto, os confinamentos, neste caso, causaram uma grande fragmentação no setor dos escritórios. Portanto, aquilo que nós vemos para os escritórios é o seguinte: não é que estejamos inteiramente negativos, mas apenas ativos. Isto é a nossa visão, atenção, não quer dizer que seja a correta, é a nossa visão. Nós acreditamos que nos escritórios apenas os ativos de maior qualidade vão conseguir atrair de novo os empregados para o local de trabalho. Ou seja, só irá existir a capacidade de voltar a ter os trabalhadores motivados a voltarem aos escritórios se esses mesmos escritórios reunirem um conjunto de características, seja de acessibilidade, de qualidade, de espaço, etc., que faça com que os trabalhadores prefiram voltar ao escritório e não estar em casa. Okay? E embora haja também um potencial, e a localização também naturalmente, ou seja, embora haja um potencial, uma potencial escassez dos melhores escritórios nos melhores locais, o espaço, ou seja, o escritório menos favorável a tornar-se-á cada vez mais obsoleto. Portanto, aqui um misto de visões para o setor dos escritórios, negativos para os centros comerciais e positivos em tudo o que seja infraestrutura digital e armazenamento. Até porque, e só para terminar aqui esta questão, ou seja, hoje em dia, para terem uma noção, a nível global, atenção, e em concreto nos Estados Unidos, obter uma licença, por exemplo, para construir um centro de dados ou um armazém dentro de uma cidade e não fora da cidade, ou seja, dentro de uma cidade, que é hoje em dia muito procurado por termos de acessibilidade, é extremamente difícil. E os níveis de procura por este tipo de ativos não param de aumentar e a oferta mantém-se estagnada neste caso. Portanto, lá está, temos aqui um exemplo de uma dinâmica disruptiva que traz um nível de suporte muito interessante para este subsetor. Só para vos deixar aqui este exemplo. Obrigado. Francisco, aproveito para te colocar uma última questão. Que métricas usam para avaliar a capacidade de fixação de preços dos proprietários? Certíssimo. Nós, e em concreto até neste produto, para servir como exemplo, neste produto que referi há pouco, me perguntaram há pouco, e como vos referia também ao longo da apresentação, a capacidade de fixação de preços é algo muito importante naquilo que é a seleção das oportunidades de investimento às quais nós queremos estar expostos. E o que é que são setores, ou seja, eu diria assim, o conceito de investir em cidades globais e nestas empresas detentoras tem que estar assente na capacidade de fixação de preço, ou seja, foco nos locais, acima de tudo, onde o crescimento económico é consistentemente forte, ou seja, o que significa que os proprietários, à partida, conseguem desde logo maximizar as hipóteses de passar o aumento de custos para os inquilinos. Ou seja, o facto de existir também alguns setores onde existe um baixo nível de oferta, por exemplo, ou seja, como vos dizia há pouco, o caso dos armazéns, dos centros de dados, por exemplo, que é onde é muito difícil existir a capacidade de construir dentro das cidades, faz com que os proprietários desses imóveis tenham também uma forte capacidade de fixação de preço. Ou seja, é essencial igualmente que estes proprietários tenham modelos de negócio também que sejam, em termos operacionais, capazes de ter um grau de elasticidade suficientemente forte para conseguir passar o aumento de preços para os inquilinos. E também, depois, hoje em dia, o facto ou seja, depois da pandemia, em termos de construção, e os confinamentos vieram atrasar muito tudo aquilo que são as novas construções. Mas o nível de procura não parou de aumentar. Portanto, apesar
hoje em dia haver menos ter havido menos construção durante a pandemia do nível do custo dos materiais, lá está um bom exemplo, o custo dos materiais aumentou, o que poderia ser mais complicado para os construtores e é de certa forma, mas como o nível de oferta de novas construções é menor e o nível de procura não para de crescer, conseguem passar, ou seja, com este desequilíbrio de oferta e procura, conseguem passar estes preços, ou seja, do maior custo dos materiais para quem compra ou para quem arrenda. Okay? Portanto, neste aspecto, acaba por ser este tipo de métricas que nós utilizamos para tentar perceber, ou seja, só para dar um exemplo, setores com forte capacidade de fixação de preços, ou seja, armazéns de distribuição, centros de dados, essencialmente para nós, são aqueles que neste momento reúnem este conjunto de características que consegue dar-lhes esta fortaleza. Ao contrário, escritórios, onde existe um nível de procura muito menor hoje em dia, lá está, portanto aqui um desequilíbrio entre procura e oferta, mas ao contrário, para o lado mais favorável ao consumidor, neste caso, falemos assim, portanto neste caso não tem tanta capacidade de passar o aumento dos custos para os inquilinos, e os centros comerciais igualmente, ou seja, porque com a força disruptiva que todo o comércio online, o e-commerce, como nós chamamos destas plataformas, vieram causar aos retalhistas, portanto, a capacidade é muito menor, porque hoje em dia é muito mais fácil, através das compras destas plataformas, para os consumidores terem a noção do preço real e conseguir comparar o próprio preço dos produtos. Portanto, isto para um retalhista acaba por não ser benéfico, o que lhe retira capacidade de passar este aumento dos preços para o consumidor. Francisco, obrigado pela tua presença, pela tua participação e terminamos então esta conferência que esperamos que tenha sido esclarecedora. Enviaremos amanhã esta apresentação a todos os participantes. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já!